Glória e Poder de São José, pelo Padre Ascânio Brandão. Editora Ave Maria, Canal Leconde. Dia 20 de março. A morte de São José. Primeiro, quando e onde morreu? São perguntas inevitáveis de nossa curiosidade de servos e devotos fervorosos do Santo Patriarca. Os estudos hoje bem aprofundados de teólogos e historiadores já nos dão algumas luzes sobre aquilo de que não se encontra uma só palavra nos evangelhos e nos livros sagrados. Realmente nada se encontra na Escritura, e em nenhum dos livros dos doutores que nos fale da morte de São José e das circunstâncias que a acompanharam. Havemos de recorrer a prováveis conjecturas e recolher as opiniões mais conformes à Escritura e à razão. Este é o método de todos os teólogos e autores josefinos, entre eles o célebre Isidoro de Isolano. Os autores não estão de acordo. Santo Epifânio diz ter sido mais ou menos depois que Jesus completou os 12 anos. E a razão que dá é a do silêncio do Evangelho sobre São José depois do encontro de Jesus no templo. Outros dizem ter morrido durante a vida pública de Jesus, e o provam com as palavras de São Mateus. Não é ele o filho do carpinteiro? Uma terceira opinião, atribuída a São João Crisóstomo, é de que São José vivia no tempo da paixão de Cristo e esteve aos pés da cruz. A opinião finalmente mais aceita, provável e racional, admitida pela maioria dos autores, como São Jerônimo, São Bernardino de Sena, São Boaventura, Gerson, Soares e outros, é que o santo esposo de Maria morreu depois do batismo de Jesus e antes das bodas de Caná, nos primeiros dias da vida pública do Salvador. Examinemos cada uma destas opiniões. Não há fundamento para se aceitar a opinião de São Epitáfio. A missão de São José não era ser o guarda e nutrício do Verbo encarnado, fidelíssimo esposo de Maria e seu amparo. Se tivesse morrido quando Jesus contava apenas 12 anos, como poderia ter realizado os desígnios de Deus e a sua missão? Que São José tivesse vivido durante a vida pública de Jesus, também não encontramos fundamento no Evangelho. Por que não aparece nas bodas de Caná? Se Jesus estava lá com Maria, sua mãe, por que o esposo santíssimo da Virgem não havia de ser convidado? Os judeus disseram certa vez de Jesus: eis que tua mãe e teus irmãos te aguardam lá fora. Por que não se referem a São José? Este absoluto silêncio dos evangelistas, que tantas vezes se referiram a José na infância de Jesus, não é significativo? Não prova que teria já morrido o pai putativo do Salvador? O chamarem a Jesus filho do carpinteiro quando ele pregava e fazia prodígios só prova o costume dos judeus de chamarem os filhos citando o nome ou o ofício dos pais, fossem estes vivos ou mortos. A opinião atribuída a São João Crisóstomo de que São José vivia no tempo da paixão é rejeitada pela maioria dos autores, e o maior argumento contra ela é o de Jesus ter entregue sua mãe aos cuidados de João Evangelista no Calvário. Pois se o esposo virginal de Maria fosse vivo, não era justo fosse recomendada a ele, a mãe de Jesus? Exatamente porque Maria havia de ficar no mundo viúva e sem o filho querido, fora entregue a João, o discípulo amado. Não há dúvida, pois, a mais racional opinião é a da morte de São José pouco antes da vida pública de Jesus e depois do batismo no Jordão. Estava cumprida a sua missão de esposo de Maria, velarium sagrado do mistério da encarnação, sombra do Pai eterno, sustentáculo e amparo de Jesus. Esta é a sentença que subscrevo e sustento. Diz e o aprova o mais erudito e profundo autor e teólogo josefino, o cardeal Vives e Tuto, em sua obra monumental Summa Josefina. Em Nazaré, na casa bendita, sofreu e trabalhou para sustentar o verbo feito carne e a Mãe de Deus, onde durante 30 anos teve sob o seu governo aquele Senhor que governa os céus e a terra.
A maioria dos escritores e a tradição nos dizem ter sido o feliz trânsito de São José em 19 de março. Alguns escritores dizem ter morrido o Santo Patriarca em Jerusalém, onde foi para celebrar a festa da Páscoa, e concluem da sepultura do santo no vale de Josafá. Poder-se-ia responder que pela Escritura sabemos que muitos santos personagens mortos em um lugar foram sepultados em outro muito distante. Todavia, são conjecturas inúteis. São Jerônimo, o venerável Beda e Soares dizem ter sido o corpo de São José sepultado em um lugar atrás da montanha de Sião e do Jardim das Oliveiras, no mesmo túmulo onde mais tarde seria sepultada a Virgem Santíssima. Segundo, como foi a morte de São José? Ainda havemos de recorrer à tradição. Nas igrejas do Oriente, no dia 19 de março, nos primeiros séculos, cada ano, diz Isidoro de Isolanes, se costumava ler com toda a solenidade ao povo uma piedosa narração da morte de São José. O bispo dava a bênção, sentava-se em meio da assembleia e ordenava ao leitor fizesse em voz alta a leitura da piedosa narração seguinte. Eis chegado para São José o momento de deixar esta vida. O anjo do Senhor lhe apareceu e anunciou ter chegado a hora de abandonar o mundo e ir repousar com seus pais. Sabendo estar próximo o seu último dia, quis visitar pela última vez o templo de Jerusalém, e lá pediu ao Senhor que o ajudasse na hora derradeira. Voltou a Nazaré e, sentindo-se mal, recolheu-se ao leito, e dentro em breve o seu estado se agravou. Entre Jesus e Maria, que o assistiam carinhosamente, expirou suavemente, abrasado no divino amor. Ah, morte bem-aventurada! Como não havia de ser doce e abrasada no divino amor a morte daquele que expirou nos braços de um Deus e da Mãe de Deus? Jesus e Maria choravam ao fecharem os olhos de José. E como não havia de chorar aquele mesmo Jesus que choraria sobre a sepultura de Lázaro? Vede como ele o amava, disseram os judeus. José não era tão só um amigo, mas um pai querido e santíssimo para Jesus. Gerson acrescenta que Jesus preparou para a sepultura o corpo virginal de seu pai adotivo, cruzou-lhe as mãos ao peito e o abençoou para que não se corrompesse no sepulcro. Eis aí o que podemos saber pela tradição da morte de São José. A Igreja canta no ofício litúrgico de 19 de março, confirmando a tradição: Unimis felix, nimis o beatus, cuius extremam vigiles adioram, Christus et Virgo simul astiterunt ore sereno. Ó, 1000 vezes feliz e bem-aventurado aquele que na hora extrema teve junto de si Cristo e a Virgem. Exemplo: a graça de uma boa morte. Um pároco de Münster ia se deitar quando batem à porta do presbitério. Era um desconhecido que lhe pedia fosse com urgência a uma determinada casa, indicando o nome, número e circunstâncias da enferma a quem deveria com urgência administrar os últimos sacramentos. Imediatamente o zeloso sacerdote foi à matriz, tomou o santo viático, a maleta dos enfermos e, em poucos instantes, batia à porta da casa indicada. A família se surpreende. Que significa, senhor padre, a visita de vossa reverendíssima a esta hora da noite e a procura de uma doente? Sim, chamaram-me, nestes poucos minutos, indicando-me exatamente o nome da enferma, rua e número da casa. Veja, está nessa notazinha aqui. E mostrou as anotações. É verdade, respondeu o moço. É o nome da minha mãe. Ela, porém, está boa de saúde. Nada sente. Acaba de subir para se deitar. Estivemos conversando até agora. Alguém opinou: olha, há um mistério nisto. E eu me sinto impressionado. O moço imediatamente sobe a escada a fim de participar a mãe de fato.
meu filho! Geme de dentro do quarto. Empurra depressa a porta, meu filho! Aflito, o moço entra e vê a mãe estendida no chão. Um mal súbito a acometeu e sentia-se gravemente enferma. Meu filho, sinto que vou morrer. Antes de mais nada, chama-me um sacerdote e que me traga o viático. Ah, eu morro. O padre sobe, confessa, administra a extrema-unção e o viático à enferma. Admirado por tamanha coincidência e o misterioso chamado, pergunta: Minha senhora, eu não sei como explicar minha presença aqui neste instante. Tem alguma devoção? Ou você pedia sempre ao Nosso Senhor esta graça? Sim, padre, replica logo com ardor a enferma. Sim, durante longos anos eu sempre pedi a São José que me alcançasse esta graça, a graça de não morrer sem os sacramentos, a graça de uma boa morte. E alcancei-a. Ó meu São José, eu vos agradeço. E chorando de gratidão, a velhinha expirou logo depois.